Alô a todos que nos acompanham no canal Japa Rico e continuando a série Japa Rico reagindo a outros traders, tem uma entrevista, aliás, é um vídeo do Stormer, onde ele fala a opinião dele sobre usar ou não usar volume. Achei super interessante, agradeço também para quem me enviou a dica. E vamos falar sobre isso agora. Então ele tem uma opinião bem diferente aí, controversa, digamos assim, sobre volume. Vamos escutar. E talvez seja por isso que eu não uso volume no meu gráfico. Muitas e muitas pessoas me perguntam, Stober, eu vi que você não usa volume no seu gráfico. Verdade, eu não uso. Sabe por que eu não uso? Porque em todos os testes estatísticos que eu fiz nos últimos 20 anos, não houve um único teste que demonstrasse que um volume mais alto ou um volume mais baixo poderia aumentar ou diminuir determinado nível de acerto para um sinal. Em vista disso, eu simplesmente não preciso dessa informação a mais poluindo o meu gráfico. Eu já vi vários rompimentos que falharam com volume. Eu já vi várias perdas de suporte que foram com forte volume e que falharam. E por isso, depois de algum tempo, eu acabei abandonando completamente as ferramentas que não se demonstraram importantes para manter o meu nível de acerto, para manter os resultados dentro dos modelos que eu opero. Então vocês verem a opinião do Stormer, o que ele acha, ele diz então que realmente usando o volume não agregou, né, não melhorou aí o nível de acerto dele, e por causa disso ele não usa mais volume porque ele acha desnecessário, não é uma coisa que está agregando valor, né, não está agregando, não está aumentando o nível de acerto, então ele acha que não precisa usar volume. O que outros traders acham sobre isso? O que você acha sobre isso? Vamos dar uma olhada em o que outros traders acham sobre isso. Então eu vou trazer aqui para vocês Milton Berg, dos grandes traders bastante conhecidos. Para quem não conhece, ele trabalhou já diretamente com George Soros. George Soros, um dos maiores multimilionários, eu acho que nem precisa de explicação. Então vamos dar uma olhada o que ele pensa sobre volume. Vamos lá. So if I see Investors Intelligence, for example, now in the danger zone of 57% bulls, which historically is a danger zone, that's not enough of a reason for me to sell stocks. Okay. But if that's going to be reflected in 5-day volume, as an example, this is one easy example. That's going to be reflected in put call ratio with high call buying. If that's going to be reflected in high volume and stocks moving to the upside, which is a narrow leadership, that will possibly give me a high probability trade to go short. Então vocês viram aqui, acabaram de ver que ele estava falando sobre volume. E aí ele vê o 5-day volume, ele estava mostrando isso como um exemplo apenas, mas se você vê o 5-day volume, e se você olhar o call put ratio, que tem a relação aí entre o número de calls and puts, e se você vê, observa que nesse call put ratio você tem um grande volume de calls sendo compradas. E aí ele falou que isso seria um bom indicador para ele, um bom indicativo de entrar em posição de short, em posições de venda. Então você vê que ele realmente presta atenção no volume aí. Agora vamos trazer para vocês também The Financial Diet. Para quem não sabe, é um canal no YouTube que tem mais de 1 milhão de inscritos. É um canal que fala sobre stock market, mercado de ações dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada também o que eles pensam sobre o volume. Então, um vídeo aí que fala sobre a GameStop. Vamos dar uma olhada nisso. On the institutional side of things, but it happened to us. So, go grab your pitchforks kind of thing, right? Right. So, I guess, so let's take the Robinhood example. When you say that it was the right business decision for them, explain that a little bit more for us. Sure. So, in order to actually accommodate the trading of these stocks in the volume in which was taking place, and granted, you think about it like this, there would probably not have been any issue if this was Microsoft or Google or your, mega cap company where there's almost unlimited number of shares to facilitate transacting those shares on the back end is really cheap for a broker to do. So there likely wouldn't have been an issue there. But with GameStop and AMC, these like really beaten up stocks where volume is nowhere near the size of your mega corporations, right?
it all of a sudden became more and more and more expensive for Robinhood and brokers or broker dealers to trade this stock. And as it kept piling in, at some point, they're like, whoa, we can't keep filling these orders at this cost, or we don't really have a business model here. We do have to make money. Right. So that's what happened and really stopped the trading. So Robinhood make a right decision by saying, hey, we got to take a step back. We need liquidity. Bom, e aí vocês viram também a opinião. Seu vídeo um pouco diferente, porque ele fala não, né, da parte do trader side, não do lado, né, da visão de um trader, né. O vídeo anterior foi da visão de um trader, agora a visão da corretora. Então a corretora, e a corretora também vê volume, né, então quando você viu como o volume está afetando as posições que estão sendo executadas pela Robinhood. E aí ele falou que se fosse uma Microsoft, uma Google, uma empresa com large capitalization, né, com bastante capitalização, ou seja, não teria problema de liquidez, porque teria um número praticamente, né, não diria ilimitado, porque no mercado de ações não é ilimitado, mas praticamente ilimitado, porque teria um número enorme, né, de ações de liquidez, e aí seria muito mais fácil de processar. Agora, quando tem GameStop, que são empresas AMC, GameStop, que não tinham liquidez, então chegou um momento que ela não conseguia processar, porque ia custar muito mais caro para ela processar esse número, né, esse volume enorme de negociações, né, de transações que estavam sendo negociadas naquele momento, e teve que parar e falar, não, a gente não tem liquidez para processar. Então isso aí é uma visão da corretora, não é visão de trader, mas que também eu trouxe para vocês verem que não somente do ponto de vista de um trader, como também do ponto de vista de uma corretora, o volume é importante. Por último, é um vídeo também que fala sobre a visão de um trader, e agora falando sobre o mercado de ações no Japão. Então vamos dar uma olhada nisso. Illiquidity in Japanese stocks. Unbelievably, the 100 largest stocks in Japan in terms of trading volume, taken together, average less volume in one day than Apple Computer. The top 100? The top 100. So when money comes into the Japanese stock market, it has the potential to move it a great deal. So Bom, e aí vocês viram também que também na questão de um outro trader que também agora ele está falando sobre as ações, o poder, né, que pegando o volume, né, das 100 maiores empresas, né, negociadas aí no Japão, que seria equivalente a um dia de volume aí da Apple. Então você vê que também outro trader aí também falando que ele fica observando o volume. Então não somente eu mandei para vocês, né, eu demonstrei esse vídeo do primeiro trader falando que olha o volume, baseado no volume de negociação, faz isso, faz aquilo. Também mostrei para vocês esse vídeo sobre a visão da corretora, né, Robinhood, e agora mostrei para vocês também esse último vídeo onde o trader também fala sobre o volume de negociações. Então, eu também observo o volume, acho importante para a tomada de decisão. A gente vê muito, né, sobre volume para decidir. Uma das confirmações, é claro que não somente o volume, a gente vê outras coisas, mas uma das coisas que a gente repara é o volume. Então, mostrei para vocês o que vocês acham da opinião do Stormer, que ele não utiliza o volume, simplesmente retirou o volume, ou você acha que volume é importante, como eu acho, como esses outros traders também acham importante. O que vocês acham sobre isso? Escrevam aqui nos comentários e vejo vocês na próxima. Então, obrigado por assistirem e tchau!